Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 12. O reinado de Josias, que é o dia 19 de setembro de 2021, que tem como Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E desde já eu quero pedir que Deus continue abençoando a você, meu irmão e minha irmã, que é admirador, que ama a Escola Bíblica Dominical, porque é através da Escola Bíblica Dominical que produzimos um conhecimento do Senhor. É a maior escola teológica que existe na face da terra, é o quê? A Escola Bíblica Dominical, onde estamos ali todos os domingos para aprender do Senhor. A diferença da escola dominical é que nos cultos de doutrina a gente aprende, claro, somos instruídos no culto de doutrina, culto de oração também tem palavra, culto público também tem palavra, mas o diferencial é que na escola bíblica dominical você pode ali interromper o professor, porque é uma escola, e tirar suas dúvidas, perguntar, algo que você não pode fazer no culto. Num culto não, só se quando terminar o culto, sim, você pode chamar o irmão e tirar alguma dúvida, mas durante o culto ninguém pode interromper aquele que está ministrando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, continuemos orando pela Escola Bíblica Dominical, porque nós amamos, porque é uma escola sem igual. Amém. Nosso texto áureo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. 2 Reis, capítulo 22, versículo de número 8. Verdade e prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. E antes da nossa leitura bíblica em classe, eu quero já pedir aos irmãos que continuem orando por nós. Lembra de mim, irmão Jadson, ora lá pela nossa família, pela minha família. Que os irmãos possam continuar aí na hora que se dobrar seus joelhos, orar por nós, pela Escola Bíblica Dominical também. E ora para que possamos estar aqui toda semana, também junto aí com os irmãos, passando a lição da Escola Bíblica Dominical, porque somos carentes das orações dos santos e acreditamos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Por isso, ore por nós. Também, se puder, se inscreva aí no canal. Você que está assistindo o vídeo, curta lá para que outras pessoas possam também ver e chegar até outras pessoas. Possa se inscrever também. E que Deus possa continuar abençoando cada irmão. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, dos versículos de 3 ao 5. Depois pula para o versículo 8 e depois o capítulo de número 23, os versículos esse é de 2 ao 5. Depois pula para o 21, 22 e o 25. Louvado seja Deus. Vamos agora dar aquele giro, sem ninguém ficar tonto. Girar aqui. Ok. Nós vamos trabalhar aqui agora. Aqui. Ok, vamos lá. A nossa lição de hoje fala sobre o reinado de Josias. O reinado de Josias, ela tem algumas características da lição passada que nós estudamos, a lição de Ezequias. Tem algumas coisas semelhantes, como a reparação do templo, como Josias sendo um bom rei ali em Judá. E também tem algumas coisas que divergem do reinado ali de Ezequias. A gente vai ver quem foi Josias. Ezequias teve, depois de Ezequias morreu,
quem assumiu o trono, que Ezequias foi um bom rei, quem assumiu o trono foi seu filho Manassés. Manassés foi um péssimo rei. Manassés não atentou para o Deus de Israel, para o Deus de Judá, para o Deus de Jerusalém, como seu pai Ezequias. Depois que Manassés morre, seu filho Amon assume, continua indo pelo caminho da idolatria, continua ali naquele caminho de pecado, se afastando ali do Senhor. E depois de Amon vem agora Josias, e Josias agora ele é um bom rei. Josias, ele depois de seu bisavô, seu bisavô que é ali Ezequias, ele tem esse coração disposto, assim como tinha também Ezequias. Mas entre Ezequias e Josias houve um caos nesse período aí. Pessoas desinteressadas, pessoas descompromissadas, pessoas que não queriam adorar o Deus de Israel, ao nosso Senhor. O nosso primeiro tópico fala sobre o seguinte ponto: Josias repara o templo. Josias repara o templo. O subtópico 1 fala: achei o livro da lei no templo do Senhor. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Vamos ver aqui nesse primeiro tópico, com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, que era o seu escrivão, e outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros a fim de reparar ali o templo. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias notícias do livro do Senhor que havia sido achado dentro da casa do Senhor. Então, vamos aqui. Até esse ponto aqui. O que a gente pode contemplar aqui nesse primeiro tópico, nesse primeiro subtópico, que achei o livro da lei no templo. Mas antes de tudo, antes de se achar o livro da lei estava perdido dentro do templo do Senhor. Então, a gente já pode imaginar que o templo estava abandonado, a ponto do livro ser perdido ali, na casa do Senhor. Mas quando Josias ele assume o reinado, Josias então desejou no seu coração reparar o templo. E quando ele deseja reparar o templo, ele toma uma atitude. Ele chama ali o sacerdote Ilquias, ele chama também seu escrivão Safã, para que eles viessem arrecadar ali as ofertas, a fim de reparar o templo que estava destruído. Primeiro, ele deseja o reparo. Então, esse desejo de Josias vem de onde? Do coração dele. Vem ali da sua alma, vem ali do seu espírito. Ele tem esse desejo de buscar a face de Deus. Ele tem esse desejo de ver o templo de Deus funcionando novamente. De não mais ver o templo fechado, mas ele tem o desejo de ver o templo aberto. Ele tem o desejo de ver os sacerdotes ministrando ofertas ao Senhor, sacrifícios ao Senhor. E quando ele deseja, isso aqui também é muito importante, esse desejo não fica só no seu coração, ele externa este desejo. Porque tem muita gente que diz: eu desejo buscar a Deus, mas não busca. Eu desejo ler a Bíblia, mas não lê. Eu desejo orar, mas não ora. Bem que eu desejo louvar, mas não louva. Bem que eu desejo fazer um jejum, mas não faz um jejum. Então, é interessante que
o meu desejo que primeiro surge dessa inquietação de dentro de nós, não, eu preciso buscar a presença de Deus, que não fique só nessa teoria de desejo e de que eu preciso, não, se eu preciso, eu tenho que ir buscar. Ele desejou reparar o templo, e a partir do momento que ele toma essa atitude de reparar o templo, aí que as coisas começam a acontecer. Depois do seu desejo, teve agora a sua ação. Vou reparar o templo. Ele chama o escrivão, ele chama agora o sacerdote e fala, olha, vai lá. Primeiro, arrecada ofertas. Olha a situação do templo como está, o que nós precisamos fazer para reparar, para tapar as brechas que existem ali. Vamos reparar. Então, quando ele chega lá, o sacerdote, quando ele chega lá, ele acha o quê? O livro da lei. Quando ele acha o livro da lei, então o sumo sacerdote Ilquias, ele passa para Safã, e Safã então, ele leva ao Senhor, Josias, ao rei. E quando ele leva, quando ele acha o livro da lei, e que ele leva ao rei Josias o livro da lei, por que ele levou o livro da lei para Josias? Por que o sacerdote, quando achou, se surpreendeu positivamente e ficou feliz e deu para Safã? E quando ele então leva para o rei Josias, porque ele sabia que este livro era algo muito importante. Se esse livro era algo importante, porém ele estava perdido, por que se perde algo que é importante? Como que se perde algo que é valoroso? Como que se perde algo que tem muito valor? Como é que se perde algo que a gente gosta, ama e deseja? Mas o livro da lei estava perdido. Isso por que ele estava perdido? Porque existia um grande desinteresse pelo livro. Ninguém estava, nos anos anteriores ao reinado de Josias, ninguém estava interessado pelo livro da lei. Por isso que ele perdeu o livro da lei dentro da casa do Senhor. Porque para eles o livro da lei não era interessante. Para eles o livro da lei não trazia alegria, não trazia felicidade, não trazia vontade de servir ao Senhor. Era o livro da lei. Então era muito melhor para estes reis perder este livro do que sujeitar-se ao livro da lei. E por que tem muita gente hoje que tem um livro da lei, tem até lido o livro da lei, mas se não sujeita ao livro da lei, que é a Bíblia Sagrada? E quantas pessoas também têm perdido, com o passar dos anos, têm perdido a Bíblia Sagrada, este livro da lei, dentro da sua casa? Por que tem perdido? Porque não mais encontrou, não tem mais diálogo, não tem mais contato, está perdido. Então tem muitas pessoas que têm perdido o livro da lei dentro das suas casas, que não leem mais, não sabem onde se encontra mais, porque vivem uma vida de desinteresse. Porque se tivesse interessado pelo livro da lei, o livro da lei ia estar lá, não ia estar perdido. Mas aquele desinteresse pela obra que existiu com os reis anteriores fez com que o templo se fechasse e o livro da lei fosse perdido. E tem muitas pessoas hoje também que preferem esconder ou perder o livro da lei do que se sujeitar às normas e os estatutos que existem ali.
Mas quando o escrivão e o sacerdote eles acham o livro, a primeira atitude deles, não, vamos levar para o rei Josias, porque ele precisa ter conhecimento disso. Ele precisa saber qual a situação que nós estamos. Ele precisa saber qual é o caminho que deve seguir. O que Deus deixou de normas, o que Deus deixou de estatuto, o que Deus deixou de mandamento, e se nós estamos obedecendo ou não. O rei precisa tomar conhecimento. E se o rei não gostasse? Mas ele percebeu que esse rei era diferente, porque primeiro ele desejou logo reparar o templo do Senhor. Desejou reparar. O seu desejo não ficou só no seu coração, ele externou esse desejo. Para reparar o templo. O livro da lei é encontrado dentro da casa do Senhor. Estava perdido, que nós não vamos perder nunca o livro da lei em nossas vidas. Aí a Bíblia nos ensina o quê? Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que eu guardei no meu coração? Porque eu não quero perder, Senhor. Porque se eu perder a tua palavra, eu não vou saber qual é a tua vontade, eu não vou saber qual é o caminho que eu devo andar, eu não vou saber o que eu preciso fazer, porque é o mapa que nos direciona, é o livro da lei. Se eu destruo o livro da lei, eu não tenho um mapa, eu não tenho um bússola, e no meio do mar, eu sou levado pelo vento para qualquer lugar. Porque eu não sei qual é o caminho que eu devo seguir, mas quando eu vejo um farol lá do outro lado, com aquela luz brilhando, eu sei que agora ali é um porto seguro, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Esta que é a palavra de Deus, glórias ao Senhor. E esse desinteresse que havia com os reis anteriores, desinteresse da obra, em fazer a obra. Quando a gente fica desinteressado, nós não damos valores para as coisas. Se existe alguém que está desinteressado com a obra de Deus, pode perceber que já perdeu também o livro da lei dentro da sua casa. Não tem mais desejo de ler a Bíblia, não tem mais desejo de buscar as coisas de Deus, não tem mais desejo de fazer a obra de Deus. Então são pessoas desinteressadas que já têm perdido o livro da lei. Mas é o momento de se reencontrar, de se achar novamente. É o momento de reparar o templo, pegar o livro da lei que estava perdido, tirar aquela poeira, começar a olhar para ele e começar a fazer a vontade do Pai. Ainda é tempo hoje. Vamos para o outro ponto. Depois que ele perde o livro da lei, a gente vê aqui, Ilquias, ele acha o livro. E quando ele acha o sacerdote, ele passa para Safã, que leva ao rei. Então, aqui são atitudes importantes. Eles não deixaram escondido o livro. Eles também não deixaram de entregar o livro ao rei. Porque o que é importante a gente tem que fazer. Eles foram peças importantíssimas para que houvesse o grande avivamento ali no reinado de Josias. Estes dois homens, depois que eles acharam, eles entenderam que era necessário não guardar, não deixar mais perdido, mas levar para o rei, para que o rei lesse e que todo o povo também lesse junto com ele. Safã leva ao rei, depois o rei lê o livro. Essa aqui agora é boa. O rei, quando pega o livro da lei, ele lê. Mas a sua leitura não é como a leitura de um romance. A sua leitura não é como uma leitura de ficção. A sua leitura não é como uma leitura de livro científico, livro de ciências, não. A sua leitura é como uma leitura diferente. É uma leitura que as palavras que estão escritas ali são palavras vivas, que mexem no coração, na alma, no espírito da pessoa, que estremece as estruturas, porque são palavras que estão escritas naquele livro. E quando o rei lê, ele se constrange
constrange com seu estado. Esse constrangimento aqui que tem que estar dentro de nós. E o que é esse constrangimento? É quando o rei Josias, quando ele lê, ele lê o livro da lei, ele vê ali os mandamentos do Senhor, ele vê o que Deus fez para com o seu povo e o que Deus pediu para que o seu povo fizesse. Quando ele olha para si, ele fala: Jesus, eu não estou fazendo isso que o livro está dizendo, eu estou bem distante. Ele até se constrange, como disse aqui na lição passada, na síntese do tópico 1, está escrito assim, ó: quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis, pois sua santidade nos constrange. A santidade de Deus nos constrange. Quando olhamos para Deus e observamos a santidade do Pai e olhamos para nós, ficamos com vergonha, parece que estamos nus, parece que estamos como Adão, e quando pecou, o Senhor procurou: Adão, onde é que você está? Ele estava nu, se escondendo diante do Senhor, pegando ali folhas de figueira, para que eles pudessem se encobrir de tanta vergonha e constrangimento que ele estava nu diante de um Deus Santo Todo-Poderoso. Então, nós temos que nos sentir assim constrangidos diante de Deus, porque Deus é puramente santo, e quando olhamos para nós somos pecadores. Quando olhamos para nós, somos pessoas vulneráveis ao pecado, ao erro. Então a gente tem que se constranger e clamar a misericórdia do Pai para com as nossas vidas. Tem gente que não se constrange mais quando olha para si e olha para Deus, porque tem gente que já se acha no mesmo nível de Deus, tem gente que já se acha no mesmo conhecimento de Deus. Eu tenho um conhecimento vasto, não, eu sou muito importante, então já não se constrange, quer ficar nivelado com Deus. Tem muita gente assim, mas está errado. Quando a gente olha para Deus, a gente tem que nos constranger pela santidade, amor, bondade, misericórdia, compaixão de Deus. E quando olhamos para nós, míseros pecadores, temos que clamar misericórdia, chegar diante deles assim, não fazer aquela oração, não. Senhor, eu estou aqui, perdoa ele, Senhor. Eu estou aqui que eu dou o dízimo de todo mundo. Como Jesus falou aquelas duas orações do fariseu e do publicano. Senhor, eu sou homem bom, eu faço isso e aquilo. Mas o outro chegou, baixava a cabeça assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida. Não sou digno nem de levantar a cabeça e olhar para os céus. Essa é a diferença. Se constrange diante da presença do Senhor. Que Deus nos ajude a nos constrangermos diante de Deus. Quando nos constrangemos, nós nos humilhamos como Ele fez diante da presença do Senhor, e Deus se agrada disso quando reconhecemos quem nós somos e reconhecemos quem Deus é. Amém? Vamos passar para outro ponto aqui agora. E depois disso aqui, a gente vai ver aqui agora o segundo subtópico. Aqui já fala dos dois, aqui o último, que fala sobre aqui, o último subtópico, que é o subtópico número 3, entendendo a vontade de Deus. Ele então manda consultar a profetisa Hulda. Por que ele manda consultar a profetisa Hulda? Porque ele queria saber, olha, já que nós estamos nesse estado, nessa situação, o que Deus tem pensado de nós? O juízo de Deus vai vir sobre nós agora ou não? Procura a profetisa. Ele vai lá na profetisa Hulda. Hulda agora estava lá à disposição para ouvir Deus e falar para o povo. Então ela traz a mensagem, dizendo que realmente o povo de Israel tinha saído do trilho. O povo de Judá tinha deixado os caminhos do Senhor, tinha voltado para o caminho da idolatria, fechado o templo, tinha levantado diversas imagens para a adoração. Então ela agora profetiza e ela fala: não, o juízo vai vir. O juízo vai vir. Ele então fica temeroso, mas ela fala: olha, mas Deus mandou dizer, o juízo não vem com você não, no seu reinado não. Você vai morrer, vai descansar, mas o juízo vai vir após. Não vai ser no seu reinado não. A profetisa ainda. Precisamos buscar essa profetisa onde? Já que nós temos o livro da lei,
a Bíblia, Jesus fala conosco através do Espírito Santo. E ouvimos a profetisa onde? Na casa do Senhor. As palavras que é pregada ali são palavras proféticas, porque a Bíblia é sagrada. É ali que tem poder. Não importa quem esteja pregando, o importa é que esteja pregando a Bíblia sagrada. E quando alguém prega a Bíblia sagrada, o efeito quem faz é ela, não é o pregador. Vamos para o segundo tópico. A renovação do pacto com o Senhor. Primeiro, Josias então restaura o culto. Ele faz a restauração do culto. Ele chama novamente, o que fez o sacerdote Ezequias, ele chama novamente os sacerdotes, como fez o rei Ezequias. Ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, ele chama todos aqueles que estão ali para adorar o Senhor, para reparar o templo e para restaurar o culto, porque não estava tendo culto ao Senhor. Estava existindo culto, sim, mas a Deus, não. Em Judá acontecia culto? Acontecia, mas para Deus, não. Em Judá o pessoal adorava, mas a Deus, não. Em Judá o pessoal sacrificava, mas a Deus, não. Mas ele aqui resolveu restauração do culto ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando ele restaura o culto, ele agora faz a celebração da Páscoa. A Páscoa que não estava sendo mais celebrada, as pessoas já tinham esquecido da Páscoa. E ele, quando ele lê o livro, Josias, ele percebe, não, a gente tem que voltar novamente, a gente tem que voltar à celebração da Páscoa, porque o seu significado é muito importante. Foi quando Deus de Israel tirou o povo do Egito, o povo de Israel, porque o Deus de Abraão, ele libertou o povo, ele fez com que aquele povo saísse daquela escravidão e o alimentou no deserto, dando pão, dando água, dando carne, não faltava nada, Deus sempre suprindo as necessidades. Deus ali com uma coluna de fogo durante a noite protegendo, uma coluna de nuvem durante o dia protegendo. Deus sempre supre a necessidade dos seus. Então esse significado era muito importante. A libertação do povo de Israel, a salvação do povo de Israel das mãos de Faraó, que o Senhor Deus, ele tirara. Essa celebração tinha o seu significado muito importante, pois não poderia deixar de ser celebrado. E assim hoje nós não podemos deixar de celebrar ao Senhor todos os dias, porque temos que lembrar de onde Jesus nos tirou, quem éramos e quem somos, para onde iríamos e para onde vamos hoje. Eu tenho que lembrar disso, por isso que todo dia eu devo celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor. Jesus, eu te agradeço porque eu sei quem eu era e sei quem eu sou. Eu sei para onde ia e hoje eu sei para onde eu vou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse significado era muito importante. Ele então restaura o culto, faz a celebração da Páscoa, mostra ao povo esse seu significado. O outro tópico, já que tem também aqui ainda, a gente vai ver aqui agora. Terceiro tópico, que é a celebração da Páscoa. A renovação do pacto, a destruição dos ídolos, também tem a destruição dos ídolos aqui nessa restauração. Ele destrói todos aqueles ídolos que existiam lá, que seus pais tinham feito. Ele destrói tudo. Quando ele destrói, ele faz só adoração só ao Senhor. Josias, um líder zeloso. Então, agora a sua celebração, ele celebra a Páscoa, líder zeloso. Ele lê o livro para todos, outra coisa importantíssima aqui, ó. Quando ele lê o livro para todos, ele faz com que todo o povo se volte para Deus. Quando ele reconhece que está errado, ele vê que o povo também estava em caminho errado. Ele então se volta para Deus e chama todo o povo para se voltar a Deus. Chama todo o povo. Ele, como rei, ele tinha essa responsabilidade. Ele chama o povo para ler o livro da lei. Vamos todos ouvir o livro da lei. E todo o povo ouve o livro da lei. Eles fazem ali, promovem uma nova aliança com o Senhor. Por que uma nova aliança? Porque a antiga aliança já tinha quebrado. Já tinha quebrado. O antigo concerto já tinha quebrado. Não tinha mais contato com Deus. Não tinha mais comunhão com Deus.
não tinha mais nenhum acesso a Deus. Não, ele agora volta. Senhor, precisamos de uma nova aliança. Ele faz então uma nova aliança com o Senhor. E quando ele vê isso, quando ele ouve o livro da lei, quando ele lê, quando ele se constrange e quando ele faz esta nova aliança com o Senhor, há um grande avivamento ali na vida de todo o povo. E quando ele tem aquele grande avivamento, também tem toda a destruição dos ídolos. Então o avivamento veio depois que ele encontrou o livro da lei, depois que ele leu, depois que ele entendeu e depois disso se constrangeu, se humilhou diante do Senhor, reconheceu o seu estado e fez com que o povo tivesse todo esse sentimento e esse reconhecimento. E na mesma hora ele toma uma atitude: vamos fazer uma nova aliança com o Senhor. E quando ele faz uma nova aliança com o Senhor, a presença de Deus é manifestada agora na vida de todos. Glória a Deus. Não basta só conhecer, é necessário praticar a palavra de Deus. Que Deus nos ajude e nos guarde. Que Deus possa continuar abençoando você, meu irmão e minha irmã, e que você possa contribuir na escola dominical. E aqui nós encerramos. Se Deus permitir, estaremos novamente aqui para a semana. Que Deus possa suprir todas as suas necessidades. E lembre-se que possamos nos constranger diante da santidade do Pai. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, continue orando por nós. Continue aí, dá o seu legal lá, você que está assistindo o vídeo, não esqueça não, assistiu o vídeo? Dá um legal, certo? Assistiu o vídeo? Dá um legal, se quiser lá, faz um comentário lá também, para a glória do nome do Senhor, e até para a semana, se Deus permitir. A paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus, amém.